Olá pessoal, eu sou o Lucas Schutz, um estudante de Ciência da Computação da Unisul, e nessa entrevista iremos falar com o Lucas Flores, também estudante da Unisul e profissional da área da TI, uma área essa que está muito vigente no mercado por sua alta demanda. Bom Seja, dia, galera. seja bem-vindo, Flores. Vamos começar com as perguntas. Claro, claro. Primeira Seus... pergunta: poderia descrever brevemente sua trajetória profissional até agora? Bem, minha trajetória de forma simples, eu comecei bem cedo na área de programação. Eu comecei desde o ensino médio. Comecei no ensino médio lá no Senai, com as aulas integradas com programação que eles tinham. Então, já desde cedo já comecei a entender os conceitos básicos de lógica, de como programar em Java, todo aquele sofrimento básico que a gente teve até chegar na universidade que estou agora. Começou em E agora Java? já Que interessante. sofrendo em Java, fazendo programas em aplicativos e até hoje continuando para simples desenvolvimento até no Sul, que é o que estamos agora. Que interessante. E o que despertou, afinal, esse seu interesse em trabalhar com a área da TI? O meu interesse começou por praticidade. Sempre gostei de computadores, sempre estava no meio de computadores. Aí, já como estávamos perto, né, já estava mexendo com o computador e não saía desse negócio, por que não ganhar dinheiro? Aí eu comecei a me investir, buscar, entender mais como funciona. E eu sabia que esse era o que eu queria, porque a todo momento, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, eu nunca me via fora dessa área, então sempre me buscava mais, porque eu sempre mais gostava de trabalhar com essa área. Então eu sempre continuei nela e ainda que eu estou. Que interessante. E, bom, qual foi a sua formação acadêmica e como ela contribuiu para a sua carreira? Minha formação acadêmica, se vamos considerar apenas o Senai, me auxiliou bastante, deu muita base do que eu tenho que eu uso até hoje. E me ajudou também a ter um pouco das minhas oportunidades que eu tive acesso nessa minha área. Conheceu muitas pessoas lá? Conheci algumas pessoas, mas não da minha área, já que é uma coisa meio integrada, então as pessoas às vezes só vão lá para entender. Muitas não seguiam a nossa área, mas sim conheci muitas pessoas. Algumas deram certo, outras não deram muito certo, mas deu até para ter bastante contatos nessa área. E, bom, que habilidades técnicas você acredita que são mais importantes para os profissionais da área? Tirando o conceito básico de saber só programar e escrever código, que na verdade, infelizmente, não é só esse quesito importante, a comunicação, você entender o que a outra pessoa está falando, você saber como conversar, criar laços. É uma coisa que parece só de vendas, uma coisa meio estranha falar de programação, mas infelizmente, ou felizmente, é o que está acontecendo na nossa área. Você conseguir entender o que o seu cliente está pedindo é uma coisa excelente que poucos sabem e poucos estão conseguindo aprender essa habilidade. E também conseguir conversar com o teu colega o que devemos fazer para o projeto ser executado também é uma coisa que é indispensável. Quantos mais trabalhos eu fiz, tanto na Unisul quanto no meu trabalho, na Intelbras, mais eu aprendi isso na marra, porque eu também era uma pessoa bem defeituosa nessa parte. Eu tive que Defeituosa aprender nessa isso bem na parte? marra e da pior forma. Que E interessante. aprender sem parar. Seriam essas E duas quais habilidades. foram os maiores desafios que você enfrentou em sua carreira e como você os superou? Então, já comecei já conectando, né? Foi comunicação, foi a primeira barreira que eu tive desde o começo. E entrei na área de TI também muito por causa disso, que eu queria ser aqueles TI do porão, que não saía do porão só para dar oi, tchau e era isso. Mas como eu superei? Você supera a comunicação colocando a cara a tapa. Quando Se eu obrigou a tive até socializar um com os outros, momento. isso? Perdão, Se obrigou a socializar com os outros, isso? me obriguei a socializar. Às vezes eu tive que socializar sem a minha, sabe, forçado a livre e espontânea vontade. Por exemplo, A famosa livre e espontânea pressão. livre e espontânea pressão na bala do soco. Porque, por exemplo, o que me libertou em aspas no caso, foi, foi quando teve no momento da Intelbras, que a gente tinha que fazer uma feira de projetos. Que a gente tinha que explicar, eles eram bastante vários objetos, várias mercadorias da Intelbras, colocaram na nossa mesa e a gente tinha que vender essas máquinas, esses produtos, para várias pessoas que iam nas nossas bancas. Então a gente tinha que, além de montar,
montar, fazer um cenário bonito, a gente tinha que vender e falar com diversas pessoas, mas diversas mesmo. Veio ônibus e ônibus para trás de nós para a gente vender o produto. Mesmo sendo muito agoniante, para alguns até foi demais, mas quando você consegue passar disso, consegue chegar no momento natural, consegue falar sem medo, consegue falar sem pensar muito, você consegue desbloquear isso, consegue passar através desses problemas de Então foi comunicação. uma barreira que você E conseguiu vencer. foi, graças a Deus Que foi uma bom. barreira que eu consegui vencer na base do murro, queria que fosse de uma forma melhor, mas foi a que eu precisei. Eu tô E feliz você de ter diria que tem passado. outras barreiras que você superou também? Ou que você ainda precisa superar? Creio que de uma barreira um pouco mais específica do que comunicação, seria a visão geral das coisas. Eu tenho uma visão muito de túnel para as coisas, sabe? Só ver o problema, só vejo o código, a solução. Esse é um problema que eu tive e acabei tendo muito cedo, mas é uma barreira que eu estou tentando até sair mesmo, fazer novos cursos que até são um pouco fora do nosso escopo, mas tentando sair dessa para conseguir ver toda a organização, todo o problema do cliente, todo o negócio que tem para a gente resolver o problema. Essa é a minha barreira atualmente, que eu estou Eu te tentando entendo bem, eu ultrapassar. também sou assim. Visão de túnel, né? É. Coisa mais triste que tem. Eu acho que a galera da TI geralmente tem o mesmo padrão assim de ações. Ações e É, tipo, pensamentos. Concorda? de ser bem executivo, né? De executar Uhum. as coisas, tem que fazer, 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 fazer. E você acha que existem certificações, cursos, alguma empresa que se você possa se conectar para ser indispensável na área? Indispensável é uma palavra muito forte, cara. Mas para você ser muito atrativo, ser indispensável, vou só entrar nesse tópico rapidinho, ser indispensável, muito fala nessa questão. Você é muito contratado pela sua habilidade e você é demitido pela sua habilidade social, pela sua falta Hum, social, falando tipo soft skills. Então, ser indispensável, além de você útil, você também tem que ser uma pessoa agradável de se trabalhar, fácil de se trabalhar. Não importa se você consegue fazer um SaaS inteiro em 2 fins de semana, fechadão de café e Monster, se você é uma pessoa horrível de trabalhar, não responde mensagem, não consegue se ajudar em organização, também não te ajuda muito. Mas certificações para chamar a atenção de recrutadores, principalmente de fora, que fora, Europa, Estados Unidos, eles chamam muita atenção para certificações. Você pode começar com Oracle, com Cisco. Oracle, que é a detentora do Java atualmente. Tem muitos hum. programas. Se você tem alguns cursos, você já consegue se virar bem. Eu sei que na Unisul, pelo menos na época que eu tive, faziam já certificações já bem cedo para Oracle, mas fazer mais certificações sempre é útil. Cisco, se você vai muito para redes. Então, quem quer cibersegurança, Cisco é um ótimo caminho. Redes, cibersegurança é um caminho perfeito para começar. Você pode também ir pela Amazon, AWS, que são os mais padrões, os mais falados, que também já vai te chamando bastante atenção. E se você quiser fazer algo também mais fora do escopo também, fazer mais de Product Manager, para entender mais negócio, para entender mais essa parte de entender negócio para executar um bom produto, também é uma boa solução. Talvez não te deixe indispensável, mas vai te chamar bastante atenção, acredite. Excelente. E, bom, que conselhos você daria para alguém que está começando na TI? Você diz começando, cara, eu quero TI agora, seria essa a questão? Seria, vamos assim dizer, para um jovem que está no terceirão, no seu último ano do ensino médio, e pretende assim, eu acho que eu vou para a área da TI. O que você diria para esse aluno? Além de dizer que ele é meio doido, e o básico de, Claro. de lógica de programação, de lógica, fazer aquele passo a passo do bolo, que é o mais conhecido, eu vou apontar mais para as coisas que geralmente as pessoas não falam, pelo menos o que eu não ouvi na época que eu iniciei, ainda lógica que eu estudo lá. Fundamentos, fundamentos. Eu vejo muitas pessoas por linguagem, tipo Python, JavaScript. Cara, eu não vou te blasfemar, calma, não vou blasfemar porque você começou para essas linguagens. Mas, cara, quando você tem problemas, aqueles problemas que o chat GPT não consegue te ajudar, e você começa a ficar meio desesperado, aquele 20% dos problemas em que não ter fundamentos, não ter tido passado com linguagens mais difíceis, te dá uma falta e te dá um problema em juros, cara. Então o que eu te recomendo, depois te passou, lógica de programação, sei, legal. Comunicação tem que ser legal? Legal.
aprenda uma linguagem pesada. Pega C, se você não gosta de C, pega Java, pelo menos Java, e entenda como funciona. Tem muitos cursos, até o que eu mais conhecido, que é o CS50, que é o curso de Ciência da Computação de Harvard, que é tipo um curso introdutório. Cara, te dá uma base inestimável. Como eu queria ter tido essa base no Senai? Nem no Senai. Isso ajudava tanto, mas tanto. De forma que você não imagina. Saber como funciona realmente nas entranhas e como tem a ideia de você conseguir formar isso no próprio computador. Você disse entender a lógica que um programa funciona, é isso? Isso, como o programa funciona e como a gente consegue fazer as nossas trocas para fazer um nosso produto, nosso software ficar melhor. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi só naquele curso, a nossa troca de velocidade de armazenamento. Que muitas vezes em algoritmos, talvez eu espero que vocês aprendam em algoritmos, que muitas vezes quando você vai pegar para aumentar a velocidade, você vai provavelmente ter que aumentar o peso, o tamanho de espaço de armazenamento que aquele produto faz. Isso são trocas que isso é inestimável em algoritmos que você vai usar isso a rodo. Esses fundamentos, que às vezes por velocidade que os cursos fazem, acaba passando reto e você não acaba não vendo. Então esses seriam os mais básicos. Pega uma linguagem pesada, aprenda os fundamentos, pega este curso que vai te ajudar muito e entra, cara, para não parar de estudar nunca mais, cara. Que depois que você entra é para não parar de estudar. Não mesmo, cara, não tem jeito. Afinal, a tecnologia sempre tá evoluindo, não é? Sempre tá evoluindo e sempre tem gente fazer alguma coisa um pouco melhor. E também tem muitos caminhos que se abrem e que a gente nem percebe. Tipo, uma coisa que eu percebi recentemente, mas que tá há um tempo, CICD. CICD, para aqueles que não sabem, é uma metodologia, não é uma coisa específica, uma metodologia de entrega contínua. Vocês sabem o que tem, por exemplo, vocês pegam o seu código, vocês dão push pro GitHub, e depois vocês têm que pegar lá do produto e colocar o código novo naquele produto, por exemplo, num site. Eles fazem todo o trâmite para colocar direto naquele produto, fazer isso tudo manualmente. No CSD da vida, por exemplo, você consegue dar um push do seu código, o Git ele pode fazer vários testes para validar se esse código está bom, e depois que o código está bom, ele vai automaticamente pegar esse código todo e colocar nesse site seu. Então tudo automático e rápido. E se der problema no código? O código dá ruim e deu um bug não sei o que na linha 1230. Cara, o que a gente faz? Relaxa. Você tem metodologias para caso aconteça, o seu código ele vai em uma versão antecessora, que estava de boa, sem problema. Então tem essa segurança. Às vezes as coisas que são muito antigas, muito batidas às vezes, não são explicadas e acabam passando de nós. E às vezes a gente precisa sempre buscar até as coisas meio antigas. Solid, bons processos, boas coisas, isso tudo também já foi feito. Isso em 2010. E são coisas que não são seguidas. E a gente precisa voltar sempre, às vezes, para o passado para buscar as coisas novas para hoje. Essa é a maior ironia da vida. Nem tanto que vem agora é bom, mas também sempre ver o que deu certo antes, que ajuda muito. Que interessante. E puxando esse nicho de quem está começando a carreira, e você se arrepende de algo que você deixou de fazer no começo? Você faria algo diferente se você começasse hoje na área da TI? Eu deixaria se eu começasse de novo, voltasse pro Lucas de 14, 15 anos lá no Senai, eu parei de dizer, deixe de ser preguiçoso, seu vagabundo, porque o maior erro que eu fiz é que eu fiquei parado. Eu sei, eu estava no início, eu tinha muitas coisas, estava no ensino médio, mas a questão é quando você não engrena de começar a estudar, de você ficar muito parado nos projetinhos básicos que cursinho dá, que coisas que eles dão para nós fazermos, é muito pouco, cara. Então realmente o que mais busco é sempre não para com o que te deram, sempre busca um pouco mais, seja ganancioso. É a única coisa que ganância parece ser bom, que é não parar, cara. Tem sim seu momento de descanso, eu não julgo, porque eu também gosto de descansar. Acho que, cara, às vezes trabalham enquanto eles dormem e às vezes não parece tão saudável, na maioria das vezes, e não é. Se tu faz esse desregrado, vai te matar uma hora. Mas muitas vezes temos que trocar um pouco do período do nosso sono. Às vezes um pouco a mais, né? Do que gostaríamos mais. Pra finalizar o projeto. Sono, saúde, trocar um pouco da água, dos 70% de água do nosso corpo por uns 20% de café, de energético. É uma troca às vezes meio custosa, mas acontece.
Mas quando você faz isso meio planejando, não tem problema, mas nunca tira o seu planejamento estudar coisas novas. E também coisas que às vezes as pessoas não percebem. Por Uhum. coisas tipo, por exemplo, testes. São coisas que as pessoas não notam. Mas faz uma diferença do cão. Teste de código faz uma diferença. Quando você, depois que você faz coisas que ajudam nesse ponto, você melhora o seu desenvolvimento de uma forma absurda. Eu acho que isso que eu mais me arrependo. E, bom, falando na inteligência artificial, você tem conhecimento sobre a inteligência artificial, criação, automação, e como você acha que está impactando e impactará na área da TI? Eu sei, eu não posso dizer que eu sou um mestre sabedor de IA. Eu tive até curso, já tive minhas aulas para aprender IA, para aprender mais ou menos o seu funcionamento interno. Mas, então, como você falou, o tópico mais importante é: isso vai afetar o nosso mercado? Isso vai afetar o nosso negócio? Vamos perder emprego? Então, piores coisas, melhores coisas. O que mais assusta é você pedir pro chat GPT fazer o tigrinho, ele faz uma versão do tigrinho, ou xadrez, ou damas. O que vai afetar para nós? Muitos desenvolvedores um pouco mais profissionais do que eu, um pouco mais seniors do que eu, fizeram essa mesma pergunta. O que eu acho que vai acontecer? Vão ter dois tipos de desenvolvedores daqui a pouco. Vão ter os especialistas e os generalistas. Especialistas vão ser aquele cara maluco que trabalha em C, C++, faz negócio de baixíssimo nível, é um exemplo, claro, pode ter outros, que faz serviços tão difíceis e tão específicos que exigem tamanho conhecimento que nem o ChatGPT consegue fazer. Então, eles são insubstituíveis, né? São os clássicos insubstituíveis, o que podemos dizer gênios, o que palavra você quiser. Esses são uns casos que vai sobreviver. O outro caso vai ser mais generalista. Esses casos generalistas, provavelmente para você durar nessa área, vamos ter que sair da nosso mais bem precioso, que é o código. Não iremos sair totalmente do código, mas a gente terá que fazer coisas além desse código. O que eu tô falando até quase martelando nessa conversa, até eu não queria fazer isso, mas acabei fazendo, é o quanto a gente vai precisar fazer contato com pessoas. Tem alguém que eu conheço, um youtuber que muito bom que eu gosto de acompanhar, que é Augusto Galego, que ele desenvolve mais essa parte, mas as pessoas que vão nessa área de desenvolvedores genéricos vão lidar mais provavelmente com o cliente, vão ver mais o que a gente pode trazer de requisitos, tentar aproximar até do desenvolvedor para o cliente, para amenizar os problemas de software que nós temos, para conseguirmos evitar o problema de comunicação que existe na nossa área há décadas, e o problema de um projeto que era para dar 3 meses durar um ano e 4 meses, que acontece também muito. Muito mais que eu gostaria, e Então, você você acha que vai vendo comunicação é a alguns chave casos. para os profissionais da TI aprimorarem? Isso? Isso, vai ser um lado que os profissionais da TI podem e vão aprimorar, e que a IA não vai ser um male, mas sim uma benção, porque ela vai conseguir promover isso. Porque antes o cara que vai ter que ficar 100% no código, porque senão não vai dar tempo, vai ter IA para auxiliar ele, e mais a IA, a IA que vai tirar esse peso dele, pode fazer essas partes mais humanas. Porque tu é um ser humano, cara. Eu sei que é ruim falar com o cliente, porque eu já falei com o cliente, é ruim mesmo, cara. Mas, cara, se tu conseguir entender o negócio, que o problema realmente dele, não traduzir pro código, você vai sair muito bem e aquele código não vai dar um pau. É Então, é saber absurdo. interpretar Você o cliente, bom, ter muita paciência. tem paciência, mas é pessoas, cara. Tenha paciência consigo e tenha paciência com as pessoas, cara. Se você puder lidar, vai estar tudo certo. Então é mais ou menos isso que eu vejo na nossa área. Tem outros pontos que as pessoas veem que pode se tornar possíveis com a IA, mas essa é a principal que eu vejo. Não tem como, vão ter que sair do porão. Não tem jeito. Infelizmente. Infelizmente. E falando de momentos marcantes, o que você acha que foi mais marcante e gratificante na sua carreira? Que você com certeza não vai se esquecer de forma alguma? Clichê pra caramba, mas vou dizer que foi meu primeiro sim. Meu primeiro sim foi na Intelbras e, cara, foi gratificante pra caramba o primeiro sim. Dá um livro a cabeça de um peso grande. E eu acho que realmente esse é o momento mais gratificante. Eu acho que não tem muito o que falar. É o primeiro sim, a primeira oportunidade. É tudo. Uhum. E falando sobre áreas da TI, porque afinal a área da TI é uma só, mas tem muitas sub-áreas, vamos assim dizer, Claro, que, claro. que a TI possui. E você escolheria outra? Ou está contente com a que você tem?
Além da desenvolvimento, no caso, Isso. é o desenvolvimento que se você pegar só o desenvolvimento já tem umas 20 áreas nela, então é meio engraçado, É. tipo, é meio que englobado no englobado, é engraçado. Eu atualmente, na minha experiência, trabalhei com Python para aplicativos desktop. Eu me moveria sim para back-end. Se fosse para escolher, eu gostaria de ser back-end Java, porque depois você fica um ano com Python, você quer um Java, você quer algo tipado, não tem como, você vai voltar para É essa uma dor, para essa escolha que tristeza. não tem volta, sabe, né? Eu sei, é filho pródigo, cara, é o jeito, mano, não tem como voltar, cara, não tem como, você não tem como fugir do Java, o Java sempre te encontra, cara. Mas seria, mas brincadeiras à parte, seria back-end. Isso eu escolher? Eu acho que seria, porque é uma inclinação que eu mais gosto de fazer, um pouco tá atrás dos panos. Ou até mesmo ir para essas partes mais de operação, de tanto de implementação de metodologias rápidas de CI/CD, eu gostaria também. E essa é a minha visão. Excelente. E você gostaria de compartilhar algo que você não falou até agora? Ah, cara, acho que eu já. A menos se você tem uma pergunta de entrevistador para mim, porque realmente eu já Eu creio não que eu já tenho falei uma tudo. pergunta específica. Eu estou apenas perguntando se você gostaria de acrescentar algo, sei lá, alguma coisa que você passou, alguma dificuldade, algo que possa ajudar os iniciantes. Ah, não, não. Acho que Não? tudo que eu tinha pra contar eu já contei. Não tem mais como contar. Mas então, meu professor disse que o que mais importa, além de, claro, saber os conteúdos, são os contatos que você tem. Você concorda com isso? E por quê? Ah, é networking. Pô, obrigado. Obrigado, X. Eu tinha esquecido. Abençoado network. Abençoado e odiado network. Ah, pessoa, eu tive muito problema com pessoas por muito tempo na minha vida, então isso foi um peso. Sim, é importante pra caramba. Por algum motivo, o network na nossa área é uma benção. Não tem como fugir e é sempre bom ter pessoas que você conhece. Porque quando você vai precisar de alguma ajuda, sempre que vai te ajudar vai ser um amigo que tu conhece. Quanto mais pessoas que sabem de coisas diferentes que tu sabe, mais seguro você vai estar. Por exemplo, você sabe mais de front-end, não é, Chutes? Exato. Eu sei mais de back. No momento que tu precisar de ajuda no back, eu vou estar aqui para te ajudar. Pode ter certeza. Uhum. No momento que eu precisar de front, que Eu é vou estar aqui. 80% das vezes que eu estou mexendo com front, eu vou encher teu saco. Essa é a vida e essa é a mecânica. Alguns podem chamar isso de aproveitamento, tá sendo aproveitador. Tem essas visões, mas, cara, se você está disposto tanto a ajudar a pessoa que você tem em mente que vai te ajudar, isso não é aproveitamento, isso é quase um negócio, isso é quase como É uma uma troca. amizade profunda. É É, exato. normal, cara. E não tem problema algum. Então isso é muito importante. Então você acha que a frase está certa? Eu posso não saber, mas eu conheço alguém que sabe. Faz sentido? Faz sentido, mas se a pessoa quer te contratar por esse conhecimento, cara, se você, por exemplo, se você está fazendo um projeto e isso exige isso, faz sentido você chamar alguém que saiba. Mas se, por exemplo, eu estou pedindo para que tu faça um serviço de back-end, você e não outra pessoa, a frase mais ideal, na minha visão, é: eu não sei isso nada, não sei isso muito bem, eu sei muito pouco, quase nada, mas eu estou disposto a aprender. Isso também é uma coisa que é tipo uma palavra mágica. A pessoa certa que ouve isso vai crescer o olho para tipo um brilho nos olhos que você não tem ideia. Você dizer, eu aprendo o que eu não sei, com sangue nos olhos, isso te chama muita atenção tipo, em vagas. Quando você está falando com colegas de time, isso já chama bastante atenção. Mas também eu acho essa frase certa nos contextos certos, é uma palavra muito boa. É uma frase muito boa. Eu conheço um cara. Essa frase é muito boa. Eu conheço um cara. Muito bom. Boas referências. Boas referências. Enfim, foi isso que você teve para falar, então? Creio que é só isso. A menos que tenha umas outra pergunta maravilhosa, né? As minhas perguntas acabaram, infelizmente. É, Foi muito boa a sua apresentação, Flores. Está de parabéns. Sucesso na carreira para ti. mesmo para chutes. Agradeço. Peço que Deus te abençoe muito nesse momento, nesse futuro. Amém, nós dois. E é isso, Amém. pessoal. A entrevista acabou por aqui. Eu espero que você tenha gostado e se inspirado, caso você pretenda entrar na área da TI. E foi isso. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. Até, meus queridos!